Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ser avisado de nossos vídeos novos e deixar o seu like. Você pode adquirir o livro 21 Dias Contemplando a Cristo nas livrarias Videira ou na Amazon, pelo link da descrição. Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam abundantes em nossos corações, amém? Eu sou o pastor Gustavo Henrique, da Videira Recanto Bosque, e é com alegria que começamos a live do 13º dia do nosso jejum, 21 dias contemplando a Cristo. Eu tenho certeza que você está sendo poderosamente abençoado nesses dias e eu declaro que bênçãos inesperadas virão na sua direção nesse tempo. Nós vamos confessar agora a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e ela não vai voltar para Deus vazia, antes ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Por isso eu quero que você pegue o seu livreto, tenho certeza que você já pegou nesses dias de oração, nós estamos orando de manhã nos prédios e você teve acesso a esse livretinho, mas se você, caso não esteja com ele, abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 10, verso 17, e nós vamos declarar juntos nessa hora a palavra de Deus. Eu quero ler com você esse versículo poderoso que diz assim: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Aleluia! Vamos declarar juntos nessa hora. Eu quero que você aplique o seu coração e declare em voz alta, com convicção, essa verdade poderosa da palavra de Deus. Diga assim: a minha fé vem pela pregação, do Evangelho, e nele estou firmado. Diga: eu sei, por meio da pregação, os meus olhos serão desvendados para contemplar as promessas da sua palavra, desfrutando assim de uma fé inabalável e apropriando do seu favor em minha vida. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus nessa hora? Aleluia! Como a palavra de Deus é poderosa e ela de fato vai gerar fé nos nossos corações e vai nos revelar Cristo. Nesses dias também nós estamos orando em concordância pela salvação de pelo menos 3 pessoas, como fazemos quase em todos os nossos jejuns. E eu quero declarar para você, Mateus 18:19 diz: em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então quero desafiar você agora a entrar em concordância, todos nós que estamos aqui nessa hora conectados, seja presencialmente ou online, nós estamos concordando pela salvação dessas pessoas. Eu quero que você concorde então em unidade de espírito, porque nós cremos que nós teremos uma grande e poderosa colheita de novas vidas nesses próximos dias. Pai, no nome de Jesus, nós concordamos agora como igreja, com os nossos irmãos que estão reunidos diante dessa live. Nós estamos aqui como pastores também declarando que toda obra maligna sobre a vida dessas pessoas que temos apresentado diante do Senhor são quebradas agora. Toda cegueira espiritual, toda incredulidade, todo engano das trevas caia por terra no nome de Jesus. Nós oramos para que os seus olhos espirituais sejam iluminados. Oramos para que o Espírito de Deus possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor possa gerar necessidade no coração dessas pessoas, nos dando oportunidades para evangelizá-las, para compartilhar as boas novas da salvação. E pela fé, nessa hora, em concordância, nós visualizamos cada uma dessas vidas rendidas aos pés do Senhor Jesus. É assim que cremos, por isso declaramos no nome de Jesus. Eu quero declarar que nesse tempo nós vamos louvar ao Senhor juntos e adorarmos juntos. E nesse tempo de louvor e adoração, à medida que você abrir o seu coração e cantar com toda a sua força, cadeias espirituais serão quebradas. E nós veremos a salvação de Deus sendo liberada na vida dessas pessoas. Então prepare-se para esse tempo poderoso na presença de Deus.
centro. Seja o centro, Senhor, do meu coração. Consagro a Ti meu viver, eu me rendo a Ti. Declare bem alto, seja o centro. Seja o centro, Senhor, do meu coração. Consagro a Ti meu viver, eu me rendo a Ti, Senhor. Eu amo Tua glória. Aleluia, glória a Deus, que tremendo esse momento de louvor e adoração. Eu tenho certeza que você se encheu do Espírito, seu coração foi incendiado e eu creio que o seu coração é como uma terra boa que está preparado para receber a semente poderosa e incorruptível da palavra de Deus. Nessa hora o pastor Luiz vai nos conduzir nesse tempo de ministração
ministrando sobre graça e santificação, que seus olhos sejam iluminados, que seu coração seja cheio de revelação e de entendimento da palavra de Deus. No nome de Jesus. Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Hoje, nosso 13º dia do jejum. E eu sei que nessas 2 semanas, algo espiritual tem acontecido, a palavra tem sido liberada, tem havido mudança, transformação. Mas sabe o que é mais precioso? Tudo isso tem acontecido, às vezes, sem você mesmo perceber, porque não é fruto do seu esforço. Não é resultado da obra humana, é resultado da revelação de Cristo na sua vida. E hoje, você pode acompanhar no livro, 13º dia, nós queremos falar sobre 2 tópicos que na mente de algumas pessoas aparentemente não tem conexão. Né? E muitas pessoas acreditam, inclusive, né, que há uma oposição entre as 2 coisas, o que é um engano. Hoje eu queria falar sobre graça e santificação, ok? Mas preste atenção, ao contrário do que muita gente imagina e diz, não há nenhuma contradição ou oposição entre graça e santidade. Portanto, se não existe, não crie uma, tá bom? Não crie algo que não está no Evangelho. Tá bom? Não tome a verdade do Evangelho dessa forma. E a melhor maneira de você entender é o seguinte: a graça é a raiz, santidade é o fruto. Fruto do quê? A graça. A graça não é a raiz? Se a graça é a raiz, se você estiver alicerçado, radicado, né, na graça de Deus, inevitavelmente a santidade vai se manifestar na sua vida. Então, assim como nós não produzimos frutos naturais lidando diretamente com o fruto, nós também não alcançamos santidade atuando diretamente nela. Entende o que eu estou dizendo? Então, quando você cultiva uma planta, você não cultiva o fruto da planta, você cultiva a planta. Então, você lida com a raiz, você aduba, você faz uma irrigação, você poda, você protege das pragas, não é isso que você faz? Então, você cultiva a planta e como resultado você tem o fruto. Então a mesma coisa acontece na vida espiritual. Primeiro, nós temos revelação da graça. Primeiro, nós nos enchemos da graça. E então, a santidade vem como consequência. Ela se manifesta em nós como fruto. Amém? E eu queria ler com você um texto que todas as vezes que a gente fala a respeito desse tópico, né, da graça e da santidade, as pessoas nos lembram, que é Hebreus 12, do verso 14 até o 17. Pega aí a sua Bíblia, ou então acompanhe no livro. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Já vou adiantando para você que esse ver o Senhor aqui não é ser salvo, tá bom? E tem gente que fala, tá vendo, sem santidade eu não vou ver a Deus nunca, porque eu vou para o inferno. Não, ninguém é salvo pela santidade. As pessoas ficam inventando doutrinas, né? E elas não estão na palavra de Deus. Então, Efésios 2, 8, 9 diz o quê? Pela graça sois salvos. Lá diz que eu sou salvo pela santidade. Ninguém é salvo pela santidade. Esse ver o Senhor aqui é justamente o tema do nosso jejum. É contemplar o Senhor. A santidade é uma condição para contemplar. É uma condição para ter revelação. Amém? Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Olha que coisa interessante. Presta atenção. Volta para o verso anterior, verso 14. Primeira ordem é: siga a paz e a santificação. Siga a paz e a santificação. Mas tenha muito cuidado. Verso seguinte. Tenha muito cuidado para quê? Para que ninguém se separe da graça de Deus. Porque sem a graça não tem paz e sem a graça também não vai ter santificação.
Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, essa questão da santidade não é uma questão, na verdade, muitas pessoas colocam a graça, o ensino da graça de Deus, como sendo um impedimento para a santidade. Acreditam que se as pessoas entenderem a graça, elas não vão andar em santidade. É exatamente o contrário. Ok? É quando nós estamos conectados na graça de Deus, quando nós jamais nos separamos dela, é que a santificação e a paz com Deus se manifesta. Mas essa frase, né, as pessoas gostam muito de usar. Mas onde? Você já leu na Bíblia, está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Mas eles falam isso sem considerar o contexto. Se você ler o texto lá em 1 Pedro 1, verso 13, projeta por gentileza, você vai ver que Pedro começa falando da graça, só depois que ele exorta a santidade. Por quê? Porque nós não podemos ser santos sem a graça de Deus. Olha o que Pedro diz. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Então, olha, cingir aqui é vestir-se, né? É usar. Então, use todo o seu entendimento aí, usa a cabeça, seja sóbrio e faça o quê? Espere inteiramente na graça de Deus. E essa graça, ela é trazida onde? Na revelação de Jesus Cristo. Por isso que nós estamos esses dias, 21 dias, buscando o quê? Ver Cristo, porque quanto mais você vê o Senhor, mais graça você recebe. Pedro diz que a graça é multiplicada no pleno conhecimento. E aqui ele está dizendo, olha, seja sóbrio, espera inteiramente na graça de Deus. Vamos continuar. E olha o que diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente. Por quê? Porque agora vocês são filhos. Pedro não está exortando ninguém a se tornar filho que se já é. Não, nós já somos filhos, ok? Não precisamos mais de viver a vida antiga. Avance. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então você vê que Pedro, ele antes de falar da santidade, ele exorta o quê? Espera inteiramente na graça de Deus. Esse versículo é uma citação do Velho Testamento. Ok? Então, no Velho Testamento, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele usava, né, uma roupa e nessa roupa tinha uma plaquinha que ficava ali bem na sua mitra, na frente da testa, escrito Santidade ao Senhor. Ok? Então, isso é do Velho Testamento. Agora, presta atenção. Se as pessoas do Velho Testamento pudessem ser santas sem a graça de Deus, então o Senhor Jesus não precisava ter vindo. A sua morte teria sido em vão. Por quê? Porque só no Novo Testamento é que podemos realmente ser santos. Lembra disso? A graça é a raiz, a santidade é o fruto, ok? A raiz é a graça de Deus. Quanto mais revelação de Cristo, quanto mais você conhece e vê o Senhor, mais graça você desfruta. Quanto mais desfruta de graça, mais você tem santidade. Você sabe lá em Gálatas 5,16, a ordem bíblica é o quê? O que Paulo diz? A ordem bíblica ande no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Olha a ordem bíblica, andai no Espírito e dessa forma jamais satisfareis a concupiscência ou o desejo da carne. Então preste atenção, a ordem bíblica é ande no Espírito. Andar no Espírito é viva pela graça. Ok? Isso é andar no Espírito, né? Gálatas 5:24 diz que se nós andamos no Espírito, já não estamos na lei, ok? Não estamos na carne. Preste atenção nisso. As pessoas invertem. Elas acreditam que elas devem primeiro vencer a carne, para só então andar no Espírito. É como eu te disse, esse é um equívoco. A verdade do Evangelho é, anda no Espírito, depende da graça. Ok? E aí, espontaneamente, de maneira, você não vai perceber, você vai vencer a carne
pelo Espírito. Entendeu? Se você pensa que primeiro você precisa de ser santo para só depois receber graça, você está querendo dizer então que a graça de Deus tornou-se uma recompensa. Recompensa pelo quê? Pelo seu bom comportamento. Mas isso é contradição, porque graça, qual a definição de graça? A gente já falou disso, né, centenas de vezes, é sempre bom lembrar. Graça é favor imerecido. Imerecido. Só é graça se você não merece. Ok? Você recebe graça independente de qualquer obra sua. Entendeu? A graça que eu recebo não é resultado da obediência, mas a obediência é resultado da graça. E sabe o que é precioso? Quando você obedece, ainda ganha uma recompensa. Olha que sequência fascinante essa da palavra de Deus, não é? Você recebe graça. Graça é o quê? Favor imerecido. Você recebe sem merecer. Recebe graça. A graça produz o quê? Santidade, obediência. E quando você obedece, Deus te recompensa. Recompensa por algo que nem foi você próprio que fez, quem fez foi o Espírito em você, o que acaba criando uma situação paradoxal. A recompensa também é pela graça. Por isso que Pedro nos exorta a esperarmos inteiramente na graça de Deus que nos está sendo trazida na revelação do Senhor Jesus. Amém? Está entendendo então que é a graça de Deus que te leva a viver em santidade? Por isso, ouça a palavra que traz revelação do Senhor, que traz revelação da graça de Deus. Ouça pregação que fala quem você é e não quem você deveria ser. Ouça pregação que fala daquilo que Cristo fez e não daquilo que você tem que fazer. Espere inteiramente na graça de Deus. Por quê? Porque somos filhos da obediência, diz Pedro. Sendo filhos da obediência, esperando inteiramente na graça, não vamos mais viver de acordo com as paixões antigas que tínhamos no tempo da ignorância. Não, agora nós somos filhos da obediência. Amém? E que tempo de ignorância era esse? É o tempo em que nós não conhecíamos a Cristo, mas agora recebemos graça. Quando é que nós recebemos? Quando conhecemos, quando tivemos revelação. Por isso é tão importante ver a Cristo. Entende? Por quê? Porque a graça é multiplicada no pleno conhecimento. A graça é multiplicada no pleno conhecimento. Você quer ter mais graça de Deus? Abra os seus olhos, contempla o Senhor, veja o Senhor. Para isso você precisa de ouvir a palavra certa, a palavra do Evangelho, a palavra que aponta para Cristo. Amém? Mas tem outra coisa a respeito de santidade que eu preciso dizer para você. As pessoas às vezes não sabem o sentido da palavra e elas pensam que o oposto de santidade é pecado, mas não é. Por quê? A palavra santo na Bíblia, em hebraico, significa separado, né? No Velho Testamento em hebraico é kadosh, no Novo Testamento é agiasmos e tem o mesmo significado, significa separado. Então, o oposto de santidade não é pecado. O oposto de santidade é ser comum, é ser como todos os outros, ok? Agora, não é ser separado no sentido dos fariseus, que se achavam melhores do que as outras pessoas. Não, nada disso. Mas é ser colocado, separado de tudo. É quando Deus nos coloca separado para Ele, porque nós somos preciosos, porque nos tornamos únicos. Somos como diamantes. Diamantes não são comuns. Pedras são comuns. Pedras, cascalho é comum. Diamante não é comum. Ok? Deus está dizendo para você, quando Ele diz que você é santo, é que você é incomum. Você é especial. Você é cheio da presença, da dignidade, da realeza de Deus na sua vida. Entende o que eu estou dizendo? Isso é santidade. Quando o mundo está deprimido, você está em paz com Deus. O mundo diz que divórcio é comum. Mas nós não somos comuns, nós somos incomuns, por isso permanecemos casados. Por isso, ser incomum é ousar ser diferente, isso é santidade. Amém? E o texto que nós lemos diz que sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Então siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Mas lembra, eu já mencionei isso enquanto a gente lia o texto, mas eu vou repetir porque é muito importante. A santidade não é para salvação. Você não é salvo pela santidade. Eu me lembro um dia, eu estava pregando numa reunião pequena, como célula, e tinha alguns visitantes, e tinha alguém lá que se dizia profeta. E eu me lembro naquele dia, pregando a respeito da graça de Deus, ele se levantou no meio da pregação e disse: mas sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí todo mundo ficou assim tão assustado, né? Porque quem pode ver o Senhor então? Preste atenção, se a salvação dependesse de você ser obediente, você nunca seria salvo, nunca, porque homem nenhum jamais obedeceu. Entendeu? Você é salvo porque Cristo obedeceu como seu representante, obedeceu no seu lugar. Então, ver a Cristo aqui, ver o Senhor, significa ter revelação dele. Não significa ver fisicamente, mas significa ver no coração, ver no Espírito. E o texto está dizendo que há uma condição para termos revelação, e a condição é santificação. Sem santificação, ninguém vai ver o Senhor. Entende o que eu estou dizendo? Então, quando você vê o Senhor, o seu coração é tocado. Lembra nós ministramos no 7º dia, nós falamos dos discípulos no caminho de Emaús. À medida em que o Senhor foi compartilhando com eles tudo que estava escrito sobre Ele próprio, o Senhor, no Velho Testamento, o coração deles foi se aquecendo. Amém? Então, o seu coração também nesses dias está sendo aquecido. A cada vez que você sente o toque do Espírito em você, que a palavra se torna luz no seu coração, ele é aquecido. E quando você investe tempo com o Senhor, você é transformado de glória em glória. E essa glória envolve também santidade. Ok? Bom, mas qual que é a exortação que o texto lá de Hebreus 12 nos faz? Ele diz claramente: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso. É uma falta grave. Que falta é essa, pastor? Separando-se da graça de Deus. Separar-se da graça de Deus é algo muito grave. Por que é grave? Porque quando você se separa da graça de Deus, acontecem consequências. O texto nos mostra que acontecem coisas. Qual que é a primeira coisa que acontece? Surge uma raiz de amargura. Primeira coisa. Quando alguém está separado da graça, quando o crente está tentando viver a vida cristã pelo seu próprio esforço, confiado no seu merecimento, ele está se separando da graça. E quando ele se separa da graça, diz a palavra de Deus, a primeira coisa que acontece com ele é que surge uma raiz de amargura. Isso é uma coisa tão séria. Quando isso acontece, traz tantos problemas para a própria pessoa, né, para aqueles que convivem com ela, porque a amargura é um troço contagioso, maligno, demoníaco. E olha, vivendo os dias de hoje, em que você pode se expressar aí por meio das mídias sociais, a raiz de amargura é espalhada em todo o tempo. E o amargurado, ele sempre generaliza. Ele teve uma experiência que não foi legal com um pastor, mas na internet ele vai dizer o quê? Nenhum pastor presta, nenhuma igreja presta, tudo é religião maligna. E muita gente vai ser contaminada com isso, vai acreditar que aquilo é palavra de Deus. Por isso tenha muito cuidado com o que você posta, mas também tenha muito cuidado com o que você recebe pela internet, com o que você come pela internet. Tem muita morte na panela. Ok? Mesmo em sites, blogs e perfis que se dizem cristãos, às vezes estão carregados de amargura. Né? Por isso a amargura está colocada aqui no texto em oposição a seguir a paz com todos. Ok? Então, nós não queremos guerra, não queremos animosidade, nós queremos ter paz com todos os homens. Mas, por causa da raiz de amargura, por causa da separação da graça de Deus, o que acontece? Nós perdemos a paz com as pessoas. Perdemos a paz. Ok? O que significa separar-se da graça de Deus? Paulo, ele explica isso com mais detalhes lá em Gálatas 5, verso 4. Ele diz assim: de Cristo vos desligastes. Presta atenção, aqui não significa que a pessoa perdeu a salvação, não. Não significa que ela agora vai para o inferno, não é isso. Tá? Nós estudamos juntos, inclusive, e tivemos 28 lives, né, do livro de Gálatas. Se você acompanhou, você sabe direitinho o que eu estou dizendo. Presta atenção,
Paulo está dizendo que é possível um crente se desligar da graça, se desligar de Cristo. Não significa que ele não crê em Cristo, ok? Significa apenas que o Cristo não tem poder na vida dele. A graça não atua na vida dele. Mas como é que diz o versículo? De Cristo vos desligaste. Quem que desligou de Cristo? Qualquer um que tenta se justificar na lei. Qualquer um que tenta receber a bênção pelo merecimento. Qualquer um que tenta relacionar-se com Deus com base na velha aliança. A Bíblia fala que ele decaiu da graça. O verbo é decair por quê? Porque a graça é elevada, ok? A lei é que é baixa. Quando você sai da graça, você decai para um outro nível que é a lei. Ok? Então, a expressão desligar de Cristo poderia também ser traduzida como Cristo não ter efeito sobre a sua vida. Isso é algo terrível, porque se você está doente, tudo que você mais deseja é que Cristo tenha efeito na sua vida. Se você está vivendo lutas financeiras, o que você mais quer? É que Cristo tenha efeito na sua vida. O que faz com que o Cristo, que é todo-poderoso, se torne sem poder na sua vida? É quando você tenta se justificar diante de Deus por obras de obediência da lei. Por achar que está obedecendo aos mandamentos, você agora merece receber algo de Deus. É quando você presume que está bem com Deus porque cumpriu os mandamentos. É quando confiamos em nossas obras. Quando confiamos nelas, nós decaímos da graça e porque nos separamos da graça, nos desligamos de Cristo. Por isso lá em João capítulo 15, o Senhor Jesus fala também: eu sou a videira, vocês são os ramos, permaneçam em mim. Permaneçam conectados, permaneçam ligados. Você sabe? Nos evangelhos você vai encontrar um grupo que se opunha ao Senhor, frequentemente eram os fariseus. E os fariseus, eles se gloriavam, eles diziam que eram cumpridores dos mandamentos da lei. No entanto, nenhum fariseu nunca recebeu nada do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que tinha fariseu que era doente, mas nenhum foi curado. Eu tenho certeza que tinha fariseu que tinha problema, mas nenhum foi abençoado. Por outro lado, você vai ver os pecadores, publicanos, prostitutas, todo tipo de pecador recebeu do Senhor de graça. Por quê? Isso foi assim por quê? Porque decair da graça, filho, não é cair no pecado, mas é cair na justiça própria da lei. Decair da graça não é cair no pecado necessariamente. O pecado virá. Como consequência, todo aquele que decai da graça, e mais cedo ou mais tarde ele vai cair no pecado. Mas decair da graça não é realmente, no primeiro momento, cair no pecado, mas é cair na justiça própria, tentar relacionar-se com base no merecimento. É preciso vigiar. Essa praga do merecimento está sempre nos rodeando. E o diabo tenta nos seduzir a pensar que podemos confiar na nossa carne para receber qualquer coisa de Deus. Não pode. É tudo pela graça, é pelos méritos do Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar lendo lá o texto de Hebreus 12. No verso 15 diz: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Se ele separar da graça de Deus, vai acontecer o que com ele? Vai surgir uma raiz de amargura, que brotando vai perturbar. E por causa dessa raiz de amargura, muitos serão contaminados. Segunda coisa, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Porque vocês sabem, o autor de Hebreus está dizendo, que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Por quê? Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Que coisa, né? Embora com lágrimas o tivesse buscado. Muita gente lê esse versículo e fica pensando assim, foi Esaú que tentou se arrepender, mas não conseguiu. Ele chorou querendo arrepender, mas não teve jeito. Não é isso que está dizendo, ok? A palavra arrependimento significa, metanoia no grego, e significa mudança de mente, mudança de ideia. Essa palavra metanoia nem era uma palavra usada religiosamente, ok? Ela era usada para qualquer situação em que você mudava de ideia. Então você ia comprar sorvete, tem lá 100 opções de sabores. Aí você pega e escolhe o de morango. Aí depois você fala, não, mudei de ideia. Se fosse grego você diria metanoia, eu vou querer de baunilha. Entendeu?
É isso que significa a palavra arrependimento. Significa mudança de mente. Então, o que significa que Esaú buscou arrependimento? Então, Esaú, na verdade, ele estava querendo que o pai mudasse de mente, arrependesse, mudasse de ideia e liberasse a bênção para ele. Mas Isaac disse, não tem jeito, a bênção já foi dada e foi dada para Jacó, não tem bênção para você. E o que aconteceu então com Esaú? O que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Que é a consequência, o resultado de sermos separados da graça de Deus. Então ele fala de duas coisas. Primeiro ele fala o quê? Quando você se separa da graça, surge raiz de amargura. Mas aí, no verso 16, ele também diz o quê? Além da raiz de amargura, põe no 16, ele diz, nem haja algum impuro ou profano. Não haja algum impuro ou profano. Que coisa impressionante. A palavra impuro aqui no grego, vou contar para você já sabe o significado só de ouvir. A palavra impuro aqui no grego é pornós. Pornós te lembra de quê? Pornografia. É uma palavra muito familiar. Então, a impureza aqui é qualquer coisa relacionada com a impureza, com a pornografia. Então, Esaú é alguém que se encheu de amargura. A Bíblia fala que ele tentou matar o irmão, Jacó, ok? E depois de fazer isso, ele se tornou dado à imoralidade, à impureza sexual. Por isso, impureza sexual é um sinal de alguém que não está desfrutando da graça. É alguém que, infelizmente, está decaído da graça. Ele se separou da graça de Deus. Mas, pastor, é possível um crente decair da graça? Sim, eu já li para vocês. Os Gálatas eram crentes. A epístola foi escrita para crentes. O Espírito habitava neles, ok? E, no entanto, eles tiveram esse mesmo problema. Então, quais são os sinais de alguém que decai da graça? O texto coloca claramente. O primeiro é raiz de amargura. Esse é o primeiro sinal. Se você quer saber se você está vivendo uma posição de alguém que desfruta da graça, a primeira coisa que você tem que olhar é isso. Seu coração está livre de amargura? Entende? Se você está livre no Senhor, tem irmãos que se tornam cheios de mau humor, cheios de raiva, cheios de palavras duras. Entende? O tempo inteiro eles abrem a boca, eles destilam críticas, acusação, condenação, só tem palavras de condenação para dizer. Isso é sinal de alguém que está cheio de amargura e de ressentimento. Quando nós somos cheios da graça de Deus, espontaneamente nós amamos as pessoas, somos pacientes, somos benignos, temos palavras boas para dizer para as pessoas. Mas quando você se separa da graça, quando você se decai da graça, nossas palavras se tornam palavras cortantes, palavras de condenação, porque são cheias de amargura. Mas o segundo sinal que o texto nos mostra de alguém que se separa da graça são os pecados sexuais. Então, essas pessoas normalmente elas começam assistindo pornografia, mas depois elas vão terminar, na própria relação sexual pecaminosa, no adultério. Então, você sabe, é muito interessante, todo pastor sincero, ele quer ajudar o seu povo a vencer esse problema. Mas o que normalmente eles fazem? Pregam contra o pecado. Pastor, mas não devem pregar contra o pecado? Sim, mas lembra que eu te expliquei? Você não vai produzir fruto lidando com o fruto diretamente. Você tem que cultivar a planta, você tem que aguar, adubar, proteger. Quando você prega simplesmente contra o fruto, você passa para as pessoas a ideia de que elas próprias podem produzir. Entende? Elas próprias não podem. Entende? Então, o que acontece? Se cada um de nós entendermos que a raiz desse problema é que essas pessoas decaíram da graça de Deus, e enquanto elas não voltarem para a graça de Deus, elas não vão conseguir vencer o pecado, não adianta você meramente dizer está errado. Ela sabe que está errado. Ela sabe que está fora. O que ela não consegue é se livrar daquilo. Entendeu? Então, qual que é a razão? É preciso levar os irmãos a entenderem, a perceberem o que levou ele a se separar do amor de Deus, da graça de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, vamos relembrar o texto e ver a sequência. Primeiro, nós buscamos ter paz com todos os homens e a santidade, que o texto diz. E depois, em oposição a isso,
né, em oposição a buscar a paz com todos os homens, nós temos o autor dizendo que podemos cair na raiz de amargura. E em oposição à santidade, nós temos o quê? Impureza por nós, impureza sexual. Ok? Então, seguir a paz com todos os homens é a santificação. Mas tenha cuidado, não se separe da graça, porque se você se separar da graça, a paz com todos os homens vira o quê? Raiz de amargura. E a santidade se transforma em quê? Pecado de impureza sexual. Ok? Então, qual que é a grande exortação do texto? Você tem que prestar atenção, seja cuidadoso para que ninguém se separe da graça de Deus. Ok? Porque se você se separar da graça de Deus, em vez de ter paz com todos os homens, você vai ter amargura. Em vez de andar em santidade, você vai sofrer impureza. Então você está vendo que o ponto central aqui é permanecer na graça. Mas pastor, Deus não é santo? Sim, claro, Deus é santo. Mas você sabe, não é essa a revelação do Evangelho. Entendeu? Pastor, como assim? Não, o diabo sabe que Deus é santo e os ímpios também. E nem por isso eles vêm para Deus. A verdade do Evangelho é que Deus veio ao homem com a sua graça. A graça é a forma mais elevada de santidade. E por quê? Por quê, pastor? Porque somente a graça pode colocar um Deus santo dentro de um homem pecador. Você não sabe o trabalho que Deus deu para Deus isso. Para que Deus criasse o mundo foram necessários 6 dias. Mas para que ele pudesse vir habitar dentro de um homem pecador, demorou milênios. A obra foi muito grande, mas isso tudo foi consumado na cruz do Calvário. Ok? Por isso a exortação é para ficarmos atentos, sermos cuidadosos, diligentes, para que ninguém se separe, para que ninguém se afaste da graça de Deus. Como diz a linguagem de Gálatas 5:4, para que ninguém decaia da graça de Deus. Nós decaímos da graça, nos separamos da graça quando nós transformamos a nossa relação com Deus num tipo de barganha, numa troca. Entende? Isso acontece às vezes de maneira muito sutil. Por exemplo, quando você ora, qual a sua postura ao orar? Ok? Você ora porque você sabe que é aceito? Isso é graça. Mas tem gente que ora e ele pensa que ele só vai ser aceito se ele orar uma certa quantidade de tempo. Entendeu? Quer dizer, quando eu sei que eu sou aceito, eu oro. Mas tem gente que ora para que, por meio da oração, Deus o aceite. Você vê? A oração pode ser graça ou pode ser lei. Tudo depende da sua postura. Você ora porque é aceito ou você ora para ser aceito? Ah, depois que eu jejuei hoje o dia inteiro, eu tenho certeza que agora o céu está aberto sobre mim. Não, o céu não se abre sobre você porque você jejuou o dia inteiro. O reino de Deus não é comida nem bebida e também não é jejum. Ah, pastor, então não vou jejuar. Não jejue. A exortação bíblica é: não se separe da graça. Não transforme nada em barganha com Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, eu mencionei a oração, mas isso pode acontecer com qualquer coisa. Tudo é resultado de uma mente, uma disposição mental. Tem gente que está o tempo inteiro consciente da lei, nunca está consciente da graça e do amor de Deus. Por quê? Porque graça de fato não é algo natural. Graça é sobrenatural. Você precisa de revelação para você entender a graça de Deus. Você sabe, eu tenho ensinado a graça de Deus já por muitos anos, mas eu mesmo preciso lembrar a mim mesmo constantemente que eu sou amado, que eu estou debaixo do favor imerecido. Por quê? Porque o diabo está ao derredor o tempo inteiro tentando. E às vezes eu sou tentado a pregar. Ele quer que eu pregue o que os irmãos merecem ouvir. Mas se eu pregar o que eles merecem ouvir, eu estou negando a graça. Entendeu? Eu tenho que pregar para eles é o favor imerecido. Eles vão receber o que não merecem. A gente às vezes é tentado a tratar as pessoas de acordo com o que nós pensamos que elas merecem. Isso não é graça. Graça é favor imerecido. Se tudo o que faço é baseado no merecimento, então, infelizmente, eu estou me separando, eu estou me afastando da graça de Deus. Agora,
deixa eu finalizar com esse tópico com você. O texto diz, presta atenção, lembra do texto. O texto diz, segui a paz e a santificação, tendo cuidado para que ninguém se separe da graça de Deus. Porque se você se separar da graça de Deus, vão acontecer duas coisas. Primeiro, vai surgir uma raiz de amargura. E segundo, vai surgir impureza. Essas duas coisas estão em oposição à paz e à santidade, que o texto está dizendo. Mas logo em seguida o texto fala de Esaú. E Esaú, então, se torna um exemplo aqui. E Esaú é um exemplo de quê? Das duas coisas que são sintomas, sinais de alguém que se separou da graça. Quais são as duas coisas? Raiz de amargura e impureza. Pastor, mas Esaú não viveu antes da lei? Então como é que ele podia decair da graça? Ele decaiu da graça tendo uma mentalidade baseada em merecimento, em performance. Então a Bíblia fala que ele era caçador, e sendo caçador, ele pensava que poderia ganhar o amor do seu pai. Então ele tentou ganhar o amor do pai com obras. Qual foi o resultado disso? Amargura e pecado sexual. Amargura, porque ele ficou amargurado com o irmão e com o pai. E o resultado, diz a Bíblia, não vou ler com você, acredite em mim, é que ele começou a se relacionar com as mulheres ímpias ao redor, e isso trouxe muita tristeza para os seus pais. Então, provavelmente ninguém diria que o problema de amargura e impureza sexual tem a mesma causa. Ninguém diria isso, mas a palavra do Senhor é maravilhosa, e ela nos ensina. Okay? Eu sei que às vezes alguém poderia até falar, não, a solução para esse problema é fazer mais, tem que esforçar mais, eu tenho um método infalível que vai ajudar você a sair desse problema. Então, se fosse só apenas isso, não precisava da exortação bíblica. Tenha muito cuidado para não se separar da graça de Deus. Então, filho, se isso é um problema na sua vida, e hoje eu quero falar ao seu coração, pode ser que você está jejuando sobre isso. Pode ser que você está jejuando porque você não suporta mais cair no pecado da impureza, olhar na internet pornografia, e você vive debaixo de condenação. Então, eu quero dizer para você, apenas pergunte para si mesmo. Pergunte para si mesmo, será que eu consigo perceber o quanto eu sou amado pelo Pai? Será que meu coração está cheio desse entendimento, dessa revelação? Eu estou consciente do amor de Deus por mim? Ou será que eu estou consciente de cobrança, condenação, desempenho que eu preciso ter? Entende o que eu estou dizendo? Não se separe da graça, não volta para o merecimento da lei. Pastor, eu sei, eu pequei tanto, mas será que ainda assim eu sou amado? Essa é a graça, entendeu? É onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mesmo tendo pecado, mesmo tendo falhado, mesmo se considerando pior do que todos os demais, apenas olha para o céu hoje e creia nessa verdade. E declare, eu sou amado. Eu sou amado. A verdade é que se você tiver essa revelação fresca da graça de Deus e se encher dela cada dia, esses problemas vão desaparecer da sua vida sem que você perceba. Não vai ser resultado do seu esforço, vai ser obra exclusiva do Senhor. A Bíblia nos dá um exemplo disso, lá em Lucas capítulo 15, eu vou encerrar com essa história, você conhece a história, é a história do filho pródigo e do seu irmão. Um homem tinha 2 filhos. E um dia o filho mais novo pediu para o pai a parte que cabia a ele na herança. Você sabe, quando filhos pedem a herança com o pai ainda vivo, significa que ele está dizendo que desejaria que o pai morresse. Quer dizer, é uma coisa muito indigna. Isso mostra que aquele rapaz não era gente boa. A Bíblia fala então que o pai amorosamente deu. O pai deu. Ele saiu de casa, gastou todo o seu dinheiro, e a Bíblia fala de maneira dissoluta. Aí a Bíblia fala então que depois que o dinheiro acabou, ele caiu na extrema pobreza, e diz a Bíblia que ele foi cuidar de porcos. Isso para um judeu realmente é o fundo do poço. E ali cuidando de porcos, ele estava passando fome, ele tinha desejo de comer a comida dos porcos, mas ninguém dava para ele. E um dia ele caiu em si, e ele falou, na casa do meu pai, os criados têm pão em abundância, e eu estou aqui passando fome, vou fazer o seguinte, eu vou me levantar e vou ter com meu pai.
Agora veja, o que motivou esse cara a voltar para casa? Foi porque ele percebeu que tinha magoado o pai? Será que ele estava ali junto nos porcos dizendo, poxa, como eu magoei meu pai? Meu pai deve ter ficado tão triste quando eu fiz essas coisas com ele. Não, a Bíblia não fala que ele estava chateado porque o pai ficou triste. A Bíblia não fala nem que ele estava preocupado com o pai. Qual foi o motivo dele voltar para casa? É porque ele estava com fome. E ele percebeu que na casa do pai até os empregados tinham pão suficiente. Então ele já pensou numa barganha. Eu vou chegar, vou dizer que realmente não posso ser filho mais, porque eu aprontei muito, mas pelo menos posso ser um empregado e eu vou ter pão à vontade. Então preste atenção, o que motivou ele foi o estômago vazio, pela madrugada. Será que isso é motivo para alguém vir para Deus? Mas eu vou dizer para você, essa é a graça de Deus. Quando você dá um passo em direção a Deus, Deus corre em direção a você. Mesmo que a sua motivação é só a bênção. Não, o que eu quero mesmo é um emprego, eu estou desempregado. Não, o que eu quero mesmo é casar, eu estou solteiro. Não, o que eu quero mesmo é que o meu negócio possa prosperar, eu estou quebrando. Não, o que eu quero mesmo é a cura, eu estou doente. Presta atenção, mesmo que sua motivação seja essa, venha. Ele tem muito para te dar. Ele é tão rico que ele tem isso e tem muito mais. Nenhum de nós veio para Deus porque nós o amávamos. Ninguém, nenhum crente. Nunca, ninguém veio a Deus porque amava a Deus. Ele apenas entendeu a graça. E quando ele entendeu que ele era aceito de graça, aí ele veio. Né? Mas muitos, na verdade, o que querem é só um seguro contra fogo do inferno. O que ele quer é só uma proteção. Mas sabe o que é bom? É que depois que você vem, você começa a olhar para ele e vê os seus olhos de amor. Você se apaixona por ele. Porque você descobre o tanto que ele é maravilhoso. A Bíblia fala então que quando o garoto voltou para casa, você conhece a história, vinha ele de longe ainda, o pai olhando talvez, né, do terraço da sua casa, viu o menino, saiu correndo em direção a ele. Esse é o único lugar da Bíblia em que Deus corre. Único lugar que Deus tem pressa. Quando Deus o viu, Deus correu, abraçou e beijou repetidamente. A Bíblia fala que o Senhor então chamou o servo e falou, tira essa roupa, coloca uma roupa nova, coloca um chinelo, um sapato no pé, coloca um anel no dedo, vamos matar o novilho cevado, porque o meu filho estava perdido e foi achado, e começou a festejar. Começou a festa. A Bíblia fala então que estava todo mundo dançando, muita música, e aí o filho mais velho, que não estava em casa, voltou, ele estava trabalhando e voltou. E quando ele chegou em casa, né, ouviu aquele barulho, ele perguntou para o servo, o que é isso? Esse é o problema, o filho mais velho nunca saiu de casa, então ele é o legalista. Legalista não sabe nada de festa. Todo legalista, quando vê música, ele fala, o que é isso? Como se ele não soubesse o que é. Né? Festa é uma coisa autoevidente, ok? E ele queria, então, saber o significado de tudo aquilo, né? E o servo, então, contou para ele, olha, o seu irmão voltou para casa e o seu pai o recuperou com vida, está muito alegre e fez uma festa. A Bíblia fala, então, que ele se encheu de quê? De que aquele rapaz se encheu? De amargura. Lembra? Qual que é o primeiro sinal de alguém que se separa da graça? Amargura. Amargura. Ele falou, não vou entrar nessa festa. Mas o seu pai foi lá fora e começou a implorar para ele, filho, entra, por favor, o que é isso? O que a palavra do Senhor diz? Ele diz assim, eis que há muitos anos eu te sirvo, nunca transgredi um só mandamento. E você não me deu nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Cheio de amargura. Porque não vivia como filho, vivia como servo, esperando receber pagamento. Tantos anos que eu te sirvo. Esperava pagamento. Filhos não esperam pagamento, filhos desfrutam da vida na casa, da herança. Ele diz, nunca transgredi um mandamento. Toda pessoa amargurada tem esse pensamento a respeito de si mesmo, que ele é maravilhoso. Né? É um engano. É um engano. Ninguém é. Por isso ele tem a raiz de amargura. Porque ele vê tudo como sendo injustiça. A base da sua análise é a justiça. Por isso ele se enche de amargura. Está entendendo por que tem crente com raiz de amargura? Porque não vive na graça. Quem vive na graça, quem não se separa da graça, não tem espaço no coração dele para isso. Ele desfruta, ele entra para a festa. Aí você pergunta, pastor, mas onde é que está o pecado sexual? É o que ele diz, vamos ler. Lucas 15, verso 30.
Vindo, porém, esse teu filho, é interessante que ele nem fala vindo, porém, meu irmão, é o filho dele, não é meu irmão, tem nada a ver comigo, não é? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Vê que coisa interessante, né? Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os bens com meretrizes. Se você for ler o texto, recomendo que você faça depois, você vai ver que a Bíblia não diz que o rapaz mais novo gastou dinheiro com prostituta, com meretriz. Nós presumimos que ele fez isso, porque parece uma coisa muito óbvia. Mas a Bíblia diz apenas que ele gastou dinheiro dissolutamente, gastou dinheiro prodigamente, gastou sem limites. Mas de tudo aquilo que o irmão mais novo podia ter feito, o que o irmão mais velho mencionou? Só que ele gastou dinheiro com prostituta. Por que ele está tão consciente disso? Normalmente, as coisas que acusamos nos outros são aquelas que estão presentes em nós mesmos. Guarda isso. Aquilo que você vê demais no outro é um reflexo do que está em você mesmo. Então, ele se revelou com essa palavra. O filho mais velho tinha raiz de amargura e agora está mostrando também que tinha problema com impureza sexual. Mas olha para cá. Quanto mais você perceber, entender, contemplar a graça, o amor de Deus, mais você será liberto da impureza. Isso não vai ser resultado do seu esforço. Esse é o milagre de Deus. Isso vai acontecer espontaneamente. Você vai ser capaz de dizer não ao pecado, porque terá provado algo melhor e maior. Hoje, você está consciente do perdão sobre a sua vida, incondicional, do amor de Deus, incondicional sobre você. Esse jejum é tempo de contemplar a Cristo. Mas como é que você vê o Senhor? Você está vendo como alguém julgador, condenador, ou você está vendo olhos de amor e mãos estendidas para você? Esse é um tempo de ficar sem comer comida natural, mas é tempo de se alimentar da graça de Deus. Quando você fizer isso, a verdadeira santidade vai se manifestar na sua vida. Amém? Isso é tão poderoso. O que eu estou te falando não é um método, não é uma fórmula, é uma pessoa. Porque a graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa. Abra os seus olhos hoje. O Espírito Santo vai te dar revelação e a sua vida vai ser transformada em nome de Jesus. Amém? Vamos participar da ceia do Senhor. Glória a Deus, aleluia, que palavra abençoada. Agora teremos o momento da ceia, então pegue o pão e o cálice, mas antes eu quero compartilhar algo com você. Alguns irmãos têm um entendimento errado sobre a ceia. Eles creem que precisam ser santos para cearem, pois não se acham dignos e por isso não tomam a ceia com entendimento, né? Estão ali debaixo de acusação. Mas o certo é o inverso. É tomando a ceia com o entendimento correto a respeito da obra da cruz, dessa obra consumada, desse favor imerecido, é que você cresce em santidade. A ceia é esse memorial da graça. É a manifestação da graça de Deus para conosco. E quanto mais crescemos em revelação da ceia, isto é, dessa graça, mais nós manifestamos o fruto dessa revelação, que é a santificação. Desfruta agora do perdão de Deus e seja livre de toda condenação. Amém. E também de toda raiz de amargura. Amém. Aleluia. Pegue o pão e o cálice, por favor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e repita após mim. Fala, este pão é o corpo de Cristo, que foi partido na cruz, em meu favor. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ao comer deste pão,
eu recebo cura, vida, saúde. Eu desfruto de todas as bênçãos que estão no corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Erga o cálice. Repita após mim. Fala assim: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança que foi firmada na cruz. Por este sangue eu fui reconciliado, perdoado, justificado, purificado, santificado. E sobre mim não há mais culpa, nem condenação. Ao beber deste cálice, eu piso agora na cabeça do diabo. Por este sangue, eu tenho paz com Deus. Ao tomar deste cálice, eu declaro que sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Por este sangue, eu fui comprado. Não sou mais meu, eu sou dele. E ele é o meu Senhor. Ao beber deste cálice, estou proclamando que ele veio, morreu na cruz, ressuscitou e vai voltar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Coma do pão e beba do cálice em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Te aguardo em um dos nossos cultos amanhã. Se você é aqui de Goiânia, estaremos lá te aguardando. E Deus abençoe você, que você possa desfrutar de um final de semana abençoado na presença de Deus. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ser avisado de nossos vídeos novos e deixar o seu like. Você pode adquirir o livro 21 Dias Contemplando a Cristo nas livrarias Videira ou na Amazon pelo link da descrição.